pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar o nosso curso de Química Geral. Eu sou o professor Wesley e nós vamos hoje para a nossa segunda aula do curso. Essa aula nós vamos tentar trabalhar com os conceitos que são de fundamental importância para entendermos outros conteúdos, principalmente no módulo 2, que o assunto é Físico-Química, os conceitos esses de substâncias puras e misturas. É comum no dia a dia nós atrapalharmos esses dois conceitos. É comum no dia a dia tudo que nós observarmos chamar de substância. Normalmente a gente vê alguma mistura e acha que ali são substâncias puras. A exemplo, a água da torneira. Então, para iniciarmos, por favor, reparem todos aqui, acompanhem comigo. Eu tenho uma vasilha, tá? Repletas de, provavelmente, substâncias, pequenas moléculas que estão aqui. Se vocês observarem bem, eu tenho diferentes tipos de moléculas que compõem esse todo que se encontra aqui. Nesse caso, eu tenho aqui uma mistura, porque eu tenho um conjunto de duas ou mais substâncias. Se nesse copo que está aqui, copo de Becker, exemplo, só tivesse essas duas moléculas verdinhas aqui, aí sim, eu tenho uma substância, nesse caso, pura. No entanto, eu tenho diferentes moléculas compondo o todo. Nesse caso, eu tenho uma mistura. Então, se a matéria for constituída por mais de um tipo de substância, teremos uma mistura. Dentro do campo da mistura, nós vamos ter dois tipos, as homogêneas e as misturas heterogêneas, que nós vamos ver agora com mais precisão. Na natureza, pessoal, é bom deixar claro que é muito difícil você encontrar substâncias puras. A natureza é repleta de misturas. No entanto, nós utilizamos técnicas das mais simples às mais avançadas para tentarmos purificar, separar essas substâncias para determinados fins. Assim, observa, substância pura e mistura, se você observa o aspecto de um material, não conseguimos afirmar com certeza se ali é puro, uma substância pura ou um conjunto de substância pura gerando uma mistura, a exemplo, a água da torneira, que é uma mistura. Dessa forma, existem métodos que nos permitem separar essas misturas, que é dentro do campo chamado análise imediata, e aí nós vamos obter a separação dessas misturas como nós desejarmos. Desta forma, gente, olha só, as substâncias puras, como é que eu reconheço uma substância pura levando para o campo da química, para separar de uma mistura? As substâncias puras, elas possuem propriedades fixas. O que são propriedades fixas quando eu quero falar? Ele tem ponto de fusão, ponto de ebulição fixa. Exemplo, a água pura, H2O, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Se você pega o álcool etílico, o álcool comum, ele puro, o ponto de ebulição dele é 78 graus aproximadamente. Então veja, cada substância tem seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, bem como a densidade. Por isso nós falamos que são propriedades específicas da matéria, que nos permite diferenciar uma matéria da outra. Quando o químico, então, um bioquímico ou biólogo, recebe uma suposta substância no seu laboratório para você analisar e dizer o que é, a primeira coisa que ele faz é tentar ver se ali é uma substância pura ou uma mistura, para começar a caracterizar o componente que ele recebeu. As misturas possuem propriedades o quê? Variáveis, não tem ponto de fusão, nem ponto de ebulição fixo, nem densidade fixa. Então, durante a fusão e a ebulição, uma substância pura permanece com a temperatura o quê? Constante, você não vê variação. Já nas misturas são variáveis. Quer ver como é? Olha como é simples de entender, ó. Muito comum cair em Enem, muito comum isso a gente usar no laboratório nas nossas aulas de ciência. Olha que legal. Eu tenho aqui uma substância pura, aqui é uma mistura, correto? Eu que tenho na coordenada temperatura e tempo. Olha o que acontece. Se eu
for aquecer, vamos pegar exemplo a água. Eu vou aquecendo a água, então a temperatura vai aumentando, correto? Estou dando calor, o grau de agitação da molécula, que é a temperatura, vai aumentando. Chega um ponto que essa água no estado sólido, ela entra em fusão, sai do estado sólido para o estado líquido. E isso ocorre a 0 graus Celsius. Mas olha, a temperatura com o passar do tempo ela é fixa, ó. Está mudando? Não está crescendo o gráfico. Ó. Então tem um ponto de fusão fixo. Mas, quando eu dou mais calor, o que é que acontece? Ela aumenta a temperatura, chegando ao ponto de sair do estado líquido para entrar no estado de vapor, que eu chamo de ebulição, tendo o ponto de ebulição também fixo, nesse caso é 100 graus Celsius, e com o passar do tempo se mantém fixa, constante o ponto de ebulição, ponto de fusão. Aqui eu tenho líquido e sólido, eu só tenho líquido, aqui eu tenho líquido e vapor, e aqui eu só tenho vapor. Substância em uma mistura, olha a diferença para uma mistura. Uma mistura, estava sólida, fui aquecendo, aumentando a temperatura, ela saindo do estado sólido para o estado líquido, fusão. Mas olha o que acontece, quando chega aqui, ó, que está ocorrendo a fusão, a temperatura está aumentando, diferentemente aqui que está constante. No ponto de ebulição, ele chegou ao ponto de ebulição que está saindo do estado líquido para o vapor, a temperatura ainda continua aumentando no decorrer do tempo, diferente de uma substância pura que se mantém constante. Então, com isso, eu consigo determinar que substância, até que substância está ali. Veja, se eu vejo que o ponto de fusão, de ebulição, é 0 graus e 100 graus Celsius, respectivamente, ali trata-se de um componente água, porque esses pontos de fusão e de ebulição são fixos já determinados. Tá? Agora, é interessante notar que nós falamos agora de substâncias puras, mas existem dois tipos de substâncias puras. Tá? Existem as substâncias puras simples, são aquela substância formada pelo mesmo elemento químico, e as substâncias puras compostas, formada por 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, aqui eu tenho uma molécula de água. Eu tenho 2 elementos químicos diferentes compondo a água, oxigênio e hidrogênio. Já aqui eu tenho um hidrogênio, então estão 2 hidrogênios, o mesmo elemento químico. Aqui é composta e aqui é simples. Tá? Agora, se eu misturo as duas, passa a ter uma mistura e não substância pura mais. Tá? Olha aqui que interessante para facilitar a nossa vida. Substância composta. Ácido clorídrico que nós estamos no estômago. É composta por quem? Por cloro e hidrogênio. É uma substância composta. Cloreto de sódio, que a gente tem em sal de cozinha, eu tenho quem? Sódio e cloro. 2 elementos químicos diferentes. Gás carbônico, água, tudo composto. Já a substância simples, ó, gás hidrogênio, formado pelo mesmo elemento químico, oxigênio formado pelo mesmo elemento químico, nitrogênio, ozônio. Então dá para a gente diferenciar, mas não deixa dessas substâncias serem puras. Apesar de ser sempre composta, vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição fixa. Então, repara comigo aqui que interessante. Eu tenho água aqui e coloco sal. Ocorre a mistura, tá? E em toda a extensão eu não vejo separação de fases. Eu não vejo quem é sal e quem é água. Nesse caso, a mistura, eu falo que é uma mistura homogênea, que só tem uma única fase. Mas cuidado, gente, ó, nos laboratórios de química, bioquímica, de biologia, é comum ter essas misturas e a gente fala o nome dos componentes. É uma mistura homogênea formada por quantos componentes? 2, sal e água. Tá? Possui uma única fase, é caracterizada com mistura homogênea. Olha a diferença aqui, gente. Ó. Peguei óleo e coloquei na água, 2 componentes. Esses 2 componentes formaram quantas fases? Formaram então 2 fases. Vai funcionar. Aqui eu tenho agora água, areia e óleo. Eu tenho 3 componentes formando quantas fases nesse caso? 1, 2, 3 fases. Isso aqui é mais por coincidência. Mas se eu pegar água, sal e areia, eu vou ter só 2 fases. Areia embaixo e água e sal em cima, que é uma mistura homogênea, mas formada por 3 componentes. Nesse caso aqui, são misturas, exemplo de misturas heterogêneas. Gente, para facilitar a nossa compreensão mais na frente, quando eu pego, por exemplo, um gelo para estudar, ou um pouco de álcool, um pouco de óleo com água, aquilo ali eu chamo de sistema. Sistema é uma porção da matéria que foi retirada para analisar. Toda vez que eu falo sistema, é uma porção limitada do todo que eu retirei para fazer estudos. Então, resumindo, matéria
É formada por substâncias puras e misturas, a matéria. A matéria tem substância pura que pode ser dividida em simples, formada pelo mesmo elemento químico, ou composto por elemento químico diferente. Já as misturas, eu tenho a homogênea, forma uma única fase, independente da quantidade de componentes, e as heterogêneas, que formam duas ou mais fases, porque têm densidades, nesse caso, diferentes. Vamos pensar um pouco e exercitar um exercício para a gente ver aqui, ó. No tubo graduado A, adicionou-se água, óleo de cozinha e álcool etílico. Então eu tenho álcool, óleo e água. Em um tubo B, foi colocado o quê? Álcool etílico, óleo de cozinha nessa ordem. O número de fases nos tubos A e B são, respectivamente, simples. Interessante que água e óleo têm densidade diferente, bem como álcool. Então, quantos componentes eu tenho aqui? 3. Mas quantas fases? 3 fases. Quantos componentes eu tenho aqui? 2. E nesse caso, 2 fases. Qual seria não, tenho água e o óleo e álcool, eu tenho então 3 componentes e 2 fases. Mas a letra D seria a correta. As afirmações a seguir. Vamos, a partir dessas afirmações, ver quais são as corretas. A água mineral obtida diretamente da fonte é uma mistura? Claro. Ali tem sais misturados. A gasolina vendida nos postos de combustíveis é uma mistura? Sim. É uma mistura de diferentes compostos orgânicos com diferentes cadeias carbônicas. Mas não deixa de ser gasolina. Por quê? Para entregar pura seria uma demanda muito alta, o custo seria elevado. O ar que respiramos é uma substância, mas quando ele se encontra poluído passa a ser classificado como uma mistura. A primeira é verdadeira, a segunda nós vimos que é falsa. A segunda, o ar que respiramos é uma substância, não, é uma mistura, que tem oxigênio, nitrogênio, tá? Vale a pena falar a vocês aqui uma coisa, gente, ó. As misturas homogêneas são chamadas de soluções. Repito mais uma vez, quando você estiver em um laboratório, fazendo mestrado, doutorado, e alguém fala, olha, eu tenho uma solução aqui, já sabe que é uma mistura homogênea. Solução é uma mistura homogênea. Se você chega lá com sulfato de cobre e me diz que ali é uma solução, está errado. Se diz que é uma mistura, está errado. Ali você tem uma substância pura, sulfato de cobre. Mas quando você pega o sulfato de cobre e coloca na água, você passa a ter uma solução. Passa a ter uma solução. Água e óleo é uma solução. Tá? Nosso sangue é uma o quê? Solução. Se for olhar a olho nu, mas no microscópio a gente vê a separação. Deixa de ser uma solução e passa a ser uma mistura heterogênea. Tá? Então cuidado com esses termos, que é bem interessante vocês atentarem para isso. Então, é muito raro encontrar na natureza substâncias isoladas. É muito raro, né? É verdadeiro. O sal de cozinha encontrado nos supermercados contém cloreto de sódio e pequenas quantidades de iodeto de potássio, portanto é uma mistura. Correto. Não é uma substância pura. Mais uma questão. O gráfico a seguir representa a curva de aquecimento de uma mistura à pressão constante de 1 atm. Após analisar o gráfico, responda. Nos intervalos de tempo indicados pelas letras A e E, a mistura apresenta-se como um sólido, um líquido ou um vapor. Aqui é sólido, mas quando chega aqui em B, ele adquiriu o ponto de fusão. Aqui é sólido e líquido, mas aqui é líquido e vapor, e aqui só tem o vapor. Então aí o correto seria o que? Sólido e vapor. A é sólido e E é vapor. Explica o fenômeno que ocorre na região indicada pela letra D. Aqui eu tenho um ponto de ebulição, nesse caso é constante. Ocorreu a vaporização, saindo do líquido para o estado de vapor. Qual é a temperatura de ebulição dessa mistura? Em torno de 30 graus Celsius. Qual o intervalo de tempo em graus Celsius no qual se dá a fusão dessa mistura? Fusão daqui, ó, daqui em B até aqui. Foi de 4 até em torno de 5 por aí, tá? Então eu tenho aqui, ó, que não dá para ver, a intervalo, que é intervalo de quê? Temperatura, ele quer temperatura. Então a temperatura foi 15 até chegar a 20 graus Celsius. Não intervalo de tempo, mas ele quer temperatura. Outro, observe o gráfico abaixo de aquecimento e resfriamento. Trata-se, eu já sei, de uma substância pura. Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Ponto de ebulição e ponto de fusão constante. As etapas 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, que estados físicos? A1, que estado físico é?
eu estou passando do sólido para líquido. Isso é uma fusão. Do sólido para o líquido, fusão. Na 2, do líquido para vapor. Então, nesse caso, ebulição. Na 3, é o contrário. Estou saindo agora de vapor para sólido. Então, aí eu chamo de condensação. E aqui na 4, eu estou saindo do líquido para o sólido. Solidificação. Então, a correta seria a letra A. Ok, pessoal. Eu agradeço, então, pela atenção de vocês.